Imagina uma empresa de tecnologia que, assim, quase em segredo, começa a comprar ouro. Uhum. E não é um pouco de ouro. É tanto, mas tanto ouro que as reservas dela começam a competir com as de países inteiros. Países como a Coreia do Sul ou a Hungria. E a parte mais curiosa é que essa empresa não é uma mineradora, não é um fundo de investimentos tradicional. Exato. É uma das companhias mais enigmáticas do mundo das criptomoedas, a Tether. E essa história recente, ela levanta um quebra-cabeça fascinante. E um quebra-cabeça que vale literalmente bilhões de dólares. A gente está falando de uma acumulação de ouro físico que pode já ter passado dos 14 bilhões de dólares. 14 bilhões. É uma quantia tão grande que começa a ser relevante não só para o mercado cripto, mas para o próprio mercado global de ouro. A questão é, por quê? Por que uma empresa que deveria ser, a coisa mais estável e previsível do universo cripto está fazendo uma das apostas mais ousadas do mercado? É exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos mergulhar fundo aqui nos materiais para entender o que é a Tether e por que a moeda dela, o USDT, é a espinha dorsal de todo o ecossistema cripto. Uhum. Vamos explorar essa estratégia de acumular tanto ouro e, o mais importante, tentar decifrar o que isso realmente significa. É uma jogada de mestre para se proteger de riscos ou é um sinal de que o risco, na verdade, está aumentando para todo mundo? Ok, então vamos começar do começo. Para nivelar todo mundo, vale a pena explicar. A Tether criou o USDT, que é uma stablecoin. O que isso quer dizer na prática? Na teoria, é bem simples. É um token digital, uma criptomoeda, que foi projetada para ter um valor estável. A promessa é que o 1 USD sempre vale a $1 americano. Certo. E para entender a importância disso, tem uma boa analogia. Pense no USDT como se fosse a tubulação, sabe? O sistema circulatório do mundo cripto. A tubulação? Isso. Se alguém quer comprar Bitcoin numa corretora internacional, transferir dólares do banco pode levar dias. Comprar o USDT e usar para negociar é quase instantâneo. Ele virou o dinheiro padrão dentro desse ecossistema. Entendi. Ele é um meio de troca. Mas a palavra-chave aí é estável. Como eles garantem que esse token digital que eles criam do nada realmente vale $1? E essa é a pergunta de $1 trilhão. Literalmente. A estabilidade supostamente vem do lastro. Lastro. A ideia é que, para cada USDT que existe, a Tether tenha o equivalente a $1 guardado em ativos seguros. Dinheiro e, principalmente, títulos do Tesouro Americano. O problema é, a Tether nunca foi totalmente transparente sobre essas reservas. E o que significa não ser totalmente transparente? Eles não mostram, sei lá, o extrato bancário? Exato. Um banco normal passa por auditorias rigorosas, que são um exame profundo de tudo, ao longo de um período. Certo. A Tether, por outro lado, publica o que eles chamam de atestados trimestrais. Atestados. E a diferença é fundamental. Pensa num atestado como uma fotografia. Uma empresa independente olha as contas num dia específico e diz, ok, hoje os números batem. Ah, entendi. Mas não dizem nada sobre o que aconteceu ontem ou o que vai acontecer amanhã. É a diferença entre ver o filme completo da saúde financeira da empresa e ver só um único frame. Perfeito. É isso. E essa falta do filme completo sempre gerou desconfiança. Mas o que é ainda mais impressionante é o modelo de negócio por trás disso. Ah, essa parte é incrível. Quer dizer que eles pegam os dólares que as pessoas usam para comprar o SDT, investem a maior parte em títulos do Tesouro Americano e simplesmente ficam com todos os juros que esses títulos pagam. É isso? Exatamente isso. É uma espécie de máquina de dinheiro. Eles criam um SDT que não paga juros para quem tem, mas o dinheiro real que eles recebem em troca é investido em ativos que rendem juros. E com os juros americanos nas alturas. Exato. Estamos falando de lucros de bilhões e bilhões de dólares por ano, para uma empresa privada, com poucos funcionários e, de novo, pouca transparência. Certo, então eles já tinham essa máquina de dinheiro funcionando perfeitamente. O que me deixa ainda mais curioso. Por que complicar tudo com ouro? Um ativo que não paga juros é difícil de guardar e atrai a ira dos reguladores. É aí que a história dá uma virada completa. Exato. Para ser justa, eles já tinham um produto de nicho, o Tether Gold, ou XAUT. Certo. Cada token XAUT
representa a posse de uma onça de ouro físico que fica guardada em cofres na Suíça. É um produto bem direto que basicamente transforma ouro num token. Mas não foi isso que chamou a atenção do mercado, né? A grande surpresa foi outra coisa. A grande surpresa e o que acendeu todos os alarmes foi descobrir que a Tether começou a colocar ouro físico dentro das reservas do USDT. Da stablecoin principal. Exato. A moeda que deveria ser lastreada em ativos seguros e líquidos, como o dólar. E não foi pouco. Um relatório do banco Jefferies, que a Reuters divulgou, estimou que a Tether já teria acumulado cerca de 116 toneladas métricas de ouro. 116 toneladas. É um número que é até difícil de visualizar. É como se uma empresa de tecnologia resolvesse do nada comprar o tesouro de um país pequeno. A audácia disso É impressionante. E isso coloca a Tether como um dos maiores detentores privados de ouro do mundo. As reservas dela já são comparáveis, às vezes até maiores, que as de bancos centrais de países de médio porte. E claro que isso não passou batido. De jeito nenhum. A agência de risco S&P Global, por exemplo, rebaixou a nota de estabilidade do USDT para fraca, que é a pior nota possível na escala deles, 5 de 5. Peraí, fraca? Para uma moeda que se chama stablecoin e que é usada como porto seguro por milhões de pessoas, essa é a pior avaliação possível. E o mercado parece não ligar. Essa é a grande questão. Do ponto de vista da S&P e do sistema financeiro tradicional, a lógica é clara. A preocupação é a parcela crescente de ativos de risco nas reservas. Ouro, Bitcoin. Exato. O relatório deles aponta que cerca de 25% do lastro do USDT já não está em dinheiro ou títulos do governo, mas sim numa cesta que inclui Bitcoin, ouro, empréstimos e títulos corporativos. Para um regulador, isso é um pesadelo. Numa crise, esses ativos podem ser muito difíceis de vender rápido. Mas, sendo justo com a Tether, talvez o público deles pense diferente. O usuário de cripto, por definição, já desconfia do sistema tradicional. Para essa pessoa saber que a moeda digital dela é lastreada em ouro físico e Bitcoin, talvez seja um sinal de força, não de fraqueza. Não seria uma jogada de marketing genial, mesmo que arriscada? Você tocou no ponto central. Eles estão jogando um jogo duplo. Enquanto o mundo regulado olha para isso com horror, a Tether sabe que a narrativa do dinheiro de verdade, ouro físico e ouro digital é muito poderosa na comunidade cripto. E essa tensão fica ainda mais clara com a pressão regulatória que vem dos Estados Unidos. Exatamente. A nova legislação para stablecoins, o tal Genius Act. Certo. Essa lei, que ainda está em discussão, quer criar regras claras. E uma das regras propostas é bem explícita. Proíbe o uso de ouro e outros ativos voláteis como lastro para moedas atreladas ao dólar que queiram ser regulamentadas. Então a Tether fica numa sinuca de bico, né? Ou ela agrada os reguladores e vende o ouro, ou ela mantém essa estratégia e desiste de ser uma empresa regulada nos Estados Unidos. E a resposta deles parece ser fazer as duas coisas. A estratégia é dupla. Primeiro, eles anunciaram planos de lançar uma nova stablecoin, a USAT, que seria totalmente compatível com a regulação, sem ouro, sem Bitcoin, focada nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, eles continuam a injetar mais e mais ouro nas reservas do gigantesco USDT, que opera majoritariamente fora da jurisdição direta dos Estados Unidos. Na Ásia, América Latina, Europa. Fascinante. Cria um produto bonzinho para os reguladores e mantém o selvagem e global. Mas isso nos leva de volta à pergunta inicial. Por que a aposta tão grande em ouro? Qual a lógica? Podemos olhar por 3 ângulos. O primeiro é, sem dúvida, diversificação. Ao comprar ouro e Bitcoin, a Tether reduz sua dependência total do sistema financeiro americano. Uma pólice de seguro geopolítica. Exato. Se o governo americano decide sancionar a Tether, eles teriam uma reserva de valor fora do alcance deles. Ok, uma proteção. O segundo ângulo é o da narrativa e marca, que a gente já falou. Vender a imagem de solidez. E o terceiro? O terceiro é a pura e simples maximização do lucro. Se o preço do ouro e do Bitcoin subir,
o balanço da Tether fica mais forte. O valor das reservas aumenta, mas o número de USDTs continua o mesmo. Isso cria um excesso de reserva. Um colchão de capital. Exato. É uma aposta especulativa embutida no coração de uma moeda que deveria ser o oposto da especulação. E essa mistura de funções é o que torna tudo tão estranho. Não parece com nada que a gente conhece. E não é mesmo. O que é fascinante é que a Tether está evoluindo. Ela se comporta cada vez menos como um fundo do mercado monetário, que é o que uma stablecoin deveria ser, e cada vez mais como uma espécie de banco central sombra, ou um fundo soberano privado. Banco Central Sombra. Essa é uma definição poderosa. Vamos parar aqui um pouco, porque um banco central de verdade tem responsabilidades públicas. Tenta estabilizar a economia. Presta contas. Exato. A Tether é uma empresa privada. Se ela age como um banco central, emitindo uma quase moeda global, mas só responde aos próprios donos, isso não é incrivelmente perigoso? É o cerne do risco sistêmico. Um banco central sombra tem o poder de um banco central, mas nenhuma das responsabilidades ou da supervisão. Ele pode tomar decisões que beneficiam seus acionistas, mesmo que criem instabilidade para os milhões de cidadãos da sua economia, que são os donos de USDT. Certo. Trazendo isso para a vida real. Para quem tem o USDT na carteira, qual é o risco prático? O que pode dar errado? O primeiro risco, o mais óbvio, é o de mercado. Ouro e Bitcoin são voláteis. Se os preços desses dois caírem drasticamente ao mesmo tempo, o valor das reservas diminui. Se muita gente tentar resgatar seus USDTs, pode ser que a Tether não tenha como cobrir todo mundo no valor de 1 para 1. E a paridade quebraria. Exato. E além do preço, tem a questão da velocidade. Da liquidez, imagino. Esse é o segundo risco. Vender bilhões em títulos do Tesouro Americano é fácil, se faz com alguns cliques. Agora, tente vender 116 toneladas de ouro físico rapidamente, num mercado em pânico. É muito mais lento, mais complexo. E a própria venda já derrubaria o preço, criando um efeito cascata. Isso pode criar um gargalo fatal se a Tether precisar de dinheiro vivo com urgência. E por fim, o risco sistêmico. O problema não fica só dentro do mundo cripto. De forma alguma. A Tether virou uma ponte tão grande que um problema com ela contagiaria os dois lados. Uma crise no USDT não só implodiria o mercado de cripto, como poderia causar um choque no mercado de ouro. Os problemas de um mundo vazariam para o outro. Considerando tudo isso, para onde essa história pode ir? Vamos explorar um pouco os cenários. Qual seria o mais otimista para a Tether? No cenário otimista, a aposta deles dá certo. Ouro e Bitcoin se valorizam, a gestão de risco se prova eficiente e a Tether se consolida como esse banco central privado do mundo cripto. E os reguladores? Os reguladores são forçados a aceitar a existência dela, talvez criando uma categoria regulatória nova. Ela se torna, de fato, grande demais para quebrar. Ok, esse é o sonho da Tether. E um cenário mais pé no chão, moderado. Um cenário moderado seria a pressão regulatória funcionando aos poucos, concorrentes mais regulamentados como a USDT ganham espaço e a Tether é forçada a se tornar mais conservadora, reduzindo exposição a ouro e Bitcoin para não ser isolada. Ela continuaria existindo, mas talvez como um player mais de nicho. E claro, o cenário pessimista. O que acontece se tudo desmoronar? O cenário pessimista é o teste de estresse final. Um choque forte no mercado ou uma ação regulatória severa desencadeia uma corrida bancária para resgatar os USDTs. E aí todas as dúvidas sobre liquidez e o valor real das reservas seriam testadas na prática. Uma falha aqui teria consequências catastróficas. A conclusão que fica, então, é que, por mais que se chame moeda estável, o USDT está longe de ser um depósito bancário. Exatamente, não tem seguro de depósito, não tem o respaldo de um banco central de verdade. A resiliência que o USDT demonstrou no passado é notável, não dá para ignorar. Mas o perfil de risco mudou muito, não é o mesmo produto de 5 anos atrás. E essa nossa análise nos deixa com algumas lacunas de conhecimento bem claras. Perguntas que continuam no ar. A primeira, e talvez a mais antiga. Por que, depois de anos de escrutínio e lucros bilionários, a Tether ainda se recusa a fazer uma auditoria completa? O que eles têm a esconder?
A segunda questão é sobre os detalhes desses outros ativos de risco. Os relatórios mencionam empréstimos, mas sem dar nomes aos bois. Para quem a Tether está emprestando dinheiro? Qual a qualidade desses créditos? É uma caixa preta dentro da caixa preta. E por fim, a pergunta de 14 bilhões de dólares. Num teste de estresse real, quão rápido a Tether conseguiria vender 116 toneladas de ouro sem causar um colapso no preço do próprio metal? Essa é uma pergunta que tira o sono de muita gente. Para fechar, isso me deixa com um pensamento final. O ouro, por milênios, foi visto como um ativo de refúgio definitivo, a proteção contra a complexidade, a especulação. Exato, ele é o antidinheiro de papel, o ativo real por excelência. Então, o que acontece quando um dos maiores e mais agressivos novos compradores de ouro é ele próprio, um dos produtos mais complexos e controversos da engenharia financeira do mundo cripto? A linha que separa o refúgio do risco pode estar ficando bem mais tênue do que a gente imagina.